Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como prometido, eu trago aqui o tema casamento na visão espírita. Simbora! Primeiro ponto: casamento é uma parceria entre dois seres, mas é uma parceria que é energética, ela é física e ela é mental e espiritual, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto: não existe um ritual. O casamento espírita, ele não precisa de um sacerdote. Ele não precisa ser feito por um dirigente espírita. O casal escolhe uma pessoa que confia, uma pessoa que realmente quer a felicidade daquele casal, e essa pessoa ela pode abençoar e selar a união daquele casal. Então, assim, para nós, o que realmente consta como casamento são os laços energéticos, a conexão mental, a conexão física, a conexão espiritual e o amor que envolve o casal é o que faz um casamento dentro do nosso pensamento espírita. Bom, no livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, ele coloca que existem 5 tipos de casamentos aqui no planeta Terra. O primeiro são os casamentos acidentais, e eles são a maioria aqui na Terra. Os casamentos acidentais, o que é que acontece? Quais são as características desses casamentos acidentais? São casamentos que têm atração momentânea, uma forte sensualidade, interesse pessoal e financeiro na vida da outra pessoa, fuga do lar na primeira dificuldade doméstica, união imposta por gravidez fortuita, necessidade de casar para se sentir bem e mostrar para a sociedade, e também baseado na luxúria. Essas são as características de casamento acidental. Ele não tem nenhum vínculo espiritual, ele é feito baseado literalmente nas emoções carnais. Ele não tem uma profundidade, ele não tem uma estrutura, uma base que seja realmente baseada em sentimento. Então, tal que a maioria das pessoas que se casam acidentalmente, o índice de separação é altíssimo, tá? Até porque na primeira dificuldade a galera vai embora, a galera separa. Muitas vezes eles não têm nem condição de casar, tá? E quando eu falo condição, não é só condição financeira, mas uma condição de estrutura mesmo, de estrutura mental, preparo psicológico, conexão, energia, sabe? Profundidade de sentimentos. Não existe isso nos casamentos acidentais, tá? Então, a facilidade de separação é tão rápida quanto a forma como se unem, certo? Nós temos os casamentos provacionais, que são encontros de duas almas para reajuste. Esse tipo de casamento, ele tem dificuldades, desconfianças, conflitos, que se esses conflitos não forem trabalhados, gera acidente familiar, tá? Aliás, acidente não, gera tragédia familiar, tá? É um prelúdio para o despertar do amor verdadeiro. Geralmente são casamentos que têm uma certa preparação no plano espiritual. Então, são espíritos que combinam entre si esse casamento quando chegam aqui na Terra, esse reencontro. Mas, assim, tem dificuldades e são dificuldades que o casal precisa vencer, independente de ser casal hétero ou homo, tanto faz, tá? É um casamento que realmente precisa de ajustes e que passa por bastantes dificuldades. É uma parcela bem grande, né, do que a gente vê nos casamentos aqui da Terra. Nós temos depois os casamentos sacrificiais, tá, que são reencontros entre uma alma iluminada e uma alma trevosa. Sabe, aquela alma iluminada, ela vem para resgatar aquela alma que está ali na empacada, digamos assim, né? Mas, assim, são casamentos em que uma alma realmente mais iluminada, ela vem para resgatar uma alma que é inferiorizada, tá? E esses casamentos, eles são bem conturbados, porque exige renúncia, exige resignação, ok? Bom, nós temos também os casamentos afins,
que esse seria o ideal de casamento, né? Onde espíritos amigos, tá? Se reencontram aqui na Terra para fortalecer o sentimento que eles têm um pelo outro. São almas com gostos compatíveis, mentalidade também compatíveis, eles têm forte amizade, são espíritos esclarecidos espiritualmente e que buscam maiores esclarecimentos espirituais, e é o tipo de casamento em que não há divórcio e também não há traição. Bem raro, viu? E nós temos os casamentos transcendentais, são mais raros ainda, são casamentos, uniões voltadas para a humanidade sem interesse egoísta, né? Para esse tipo de casal, para esse tipo de relacionamento, a questão familiar, ela é um detalhe, ela não é tão importante, tá? Porque o entendimento desse casal é de abraçar a humanidade no sentido de auxiliar, no sentido de trabalhar em prol da humanidade. Também é o tipo de casamento em que não há divórcio e nem traição, tá? Dentro desses casamentos transcendentes, nós podemos colocar aí casamento de Maria e José, é um desses exemplos, tá bom? Bom, lembrando que existe também aquela parcela de pessoas que elas não vêm destinadas ao casamento. Elas vêm na sua encarnação e elas não têm programação de casamento, tá? Essa programação, ela pode ser alterada, mas ela pode também não ser. Nós temos, inclusive, o caso de um famoso médium brasileiro, em que na programação espiritual dele não tinha um casamento. Mas como ele dedicou e vem dedicando a sua vida em prol da humanidade, psicografando diversos livros, fazendo um trabalho incrível, né, em prol da humanidade, então foi permitido que ele tivesse um casamento, tá? Mas a programação espiritual que ele fez é que não teria casamento, certo? E isso não é castigo, isso não é motivo de tristeza, a pessoa que vem sem o casamento na sua encarnação. Por quê? Pode ser escolha dos mentores, mas enfim, pode ser uma escolha da pessoa, pode ser escolha dos mentores, ok? E também ela pode vir com uma programação e durante a jornada essa programação ela pode ser alterada, como o caso do médium que eu citei de exemplo. Então, o fato da pessoa não estar casada não é sinal de inferioridade, não é nenhum sinal negativo. Existe também várias pessoas, que elas, em vidas passadas, elas passaram por situações em seus casamentos, e aí elas precisam dar um tempo, então elas vêm solteiras, tá? Elas não têm necessidade, né? Não tem programação para casar e nem para ter filhos. Geralmente esse tipo de pessoa, ele já vem resignado de fábrica, tá? É o tipo de pessoa que ela não se revolta com sua solitude, muito pelo contrário, agradece. É uma pessoa que é de bem, sabe, resignada, ela aceita essa situação. E nós temos pessoas também que elas estão privadas do casamento porque em vidas passadas elas abusaram muito, tá? Elas não aprenderam o que deveriam aprender com o relacionamento. Então, como uma provação, uma expiação, elas vêm sem direito a casamento. Essas pessoas que vêm sem direito a casamento e que foi uma situação imposta, ou seja, uma situação em que os mentores decidiram que essa pessoa não viria com casamento, e o que é uma situação de expiação ou provação, geralmente, para quem é de expiação, a pessoa não aceita ficar sem casar. A pessoa, ela inventa um relacionamento mais louco possível, mas ela tem que casar. Ela não aceita que naquela vida ela pode ter outros tipos de descoberta tão importantes quanto um casamento. Até porque nós sabemos que casamento não é sinônimo de felicidade, não é sinônimo de desejos atendidos, nem de sexualidade plenamente satisfeita, tá? Muito pelo contrário. Casamento é laboratório, tá? Casamento é aprendizado, é renúncia, é paciência, é jogo de cintura, mas acima de tudo deve ser uma parceria. Então, muitas pessoas elas não aceitam por imposições da sociedade, imposições familiares, crenças limitantes. As pessoas acham que vão ser felizes quando estiverem casadas. E a gente sabe muito bem que casamento não garante coisa nenhuma. Então,
esse contexto é bem interessante, tá? Porque a gente aprende com as outras pessoas, mas também a gente aprende sozinho. A gente também precisa vivenciar certas coisas sozinho, tá? É um aprendizado que é interessante, tá? Para nossa alma. Porque não adianta você estar com alguém se você não sabe estar sozinho. E a solitude, ela tem exatamente esse papel. Muitas pessoas também se dedicam tanto ao relacionamento, se dedicam tanto a outras pessoas, que elas se desencontram de si mesmas. Então, muitas vezes, elas vêm na encarnação seguinte, destinadas à solitude, exatamente para reencontrarem a si mesmas. Porque não adianta você ter alguém e você se perder para ter alguém. Então, todas essas questões, elas são avaliadas pela espiritualidade, certo? E a espiritualidade, ela encaminha aquilo que é necessário para o nosso aprendizado, tá? Eu não... esse era o que eu queria falar para vocês a respeito do casamento. Existem outras questões, mas eu não vou abordar aqui no livro. Eu não vou abordar aqui no vídeo, tá bom? Mas, basicamente, para o entendimento de vocês, era isso que eu queria passar, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.